E vamos abrir as nossas Bíblias, deixar ela aberta na carta aos Efésios, capítulo 5. Nós vamos trabalhar nesse texto, capítulo 5, versículo 22. Irmãos, nós vamos falar um pouco sobre casamento, mas nós vamos olhar à luz da palavra de Deus. Há muitos textos, ou na verdade toda a Bíblia vai falar disso, mas eu acho que aqui nessa carta, principalmente nesses versículos, Paulo depois repete isso na carta aos Colossenses, no capítulo 2 e 3, mas aqui ele vai falar de uma maneira muito específica. Eu tenho certeza que muitos já pensaram assim. Só fazer uma pergunta: tem alguém com o celular ligado? Se tiver, se quiser desligar, pode. A não ser que você é um médico e pode ter alguém precisando de você no bloco cirúrgico. O que eu quero mostrar com isso, acerca do celular? Nós precisamos aprender, tem lugar e tem hora para o celular. Por exemplo, sabe aquelas pessoas que levam o celular para a mesa de refeição? E as famílias hoje já não têm mais tempo para tomar um café junto por causa do celular? E eu aprendi isso com um pastor e eu comecei a aplicar isso na minha vida, na minha casa. Nós não levamos celular para a mesa. O momento da refeição é um momento nosso, da nossa família. Ah, morreu fulano, não posso fazer nada. Eu não sou agente funerário, não sou coveiro, então vai ter que esperar. Naquele momento ali, alguém está doente, também não sou médico, então... Tem um ditado mineiro, mais da roça, que diz assim: não existe sangria desatada. Sabe o que é isso? Não tem problema que tem que ser agora, e se você não fizer agora, você vai morrer. Então o celular ficar desligado 1 hora, 2 horas, não vai matar ninguém. E se alguém morrer nesse período, não podemos fazer nada, né? Então não leve o celular para a mesa. Deixe o celular longe da mesa. E naquele momento ali, é seu, é da família. Você vai ver isso em vários lugares na Bíblia. Salmo 23, por exemplo: colocas uma mesa perante mim, na presença do meu adversário. Na última ceia de Jesus foi numa mesa. Então a mesa é lugar da refeição, lugar da família. E o celular, ele veio, ele trouxe muitos benefícios, mas trouxe mais malefícios, e um deles é esse: a destruição da família. E quando você pega um advogado que trabalha com divórcio, essas coisas, 80% dos casos de separação tem celular envolvido no meio. E a destruição dos jovens, por causa disso. São famílias que estão sendo destruídas por causa do celular. Meus irmãos, isso virou uma praga. Se ele apitar, você olha, dirigindo ou não? É ou não é? Nós viramos escravos dessa coisa. E perdendo, inclusive, casamento por causa disso. Mas vamos lá. Então, vamos agora desligar os celulares. E vamos nos deleitar um pouco na palavra de Deus. Você já fez uma pergunta assim: por que eu sou um servo de Deus, eu sou crente, mas o meu casamento é péssimo? Minha família, eu não tenho paz, eu não tenho sossego. Por que eu sou servo de Deus e eu vivo isso? E eu quero abrir um parênteses aqui para dizer que um bom casamento não salva. Salvação é uma coisa, casamento e família é outra coisa. Você ter um bom casamento, uma boa família, não salva. A única coisa que salva exclusivamente é a morte de Cristo Jesus e mais nada. Tudo que Deus fizer para mim e para você não é porque eu fiz alguma coisa, não é porque Cristo fez. Ponto final.
As outras coisas, o resto que fazemos para Deus, não vai deixá-lo nem mais alegre, nem mais triste. Ah, se eu não cantar, Deus vai ficar triste. Se eu cantar, fica alegre. Não. Se eu orar, Deus vai ficar satisfeito. Se eu não orar, não. Deus não está preso a essas coisas. A única coisa que satisfaz o coração de Deus é a morte de Cristo Jesus. Mais nada. E outra coisa, nós queremos trabalhar em cima desse tema. Não existe casamento perfeito. Você não vai encontrar nem na Bíblia. Não existe família perfeita. Se você olhar a partir de Adão, em toda a Bíblia, Deus permitiu que fosse registrado. A maior parte das famílias que estão na Bíblia deu errado. Existe caos, desgraças dentro de famílias como a de Abraão, pai da fé. Como a de Isaac, filho de Abraão, como de Jacó, neto de Isaac, como de José, bisneto de Isaac, de Abraão. Então você vai encontrar um monte de maus exemplos. Por exemplo, Deus foi desprezado por Israel como Deus na casa de um dos melhores, ou o maior sacerdote, juiz e profeta que Israel já teve, Samuel. Começou na casa dele. O cativeiro babilônico começou na casa de um dos melhores reis de Israel, Ezequias. Nós vamos falar um pouco sobre isso depois. Então não existe família perfeita. Agora, por que Deus permitiu que esses maus exemplos, vamos dizer assim, essas famílias que não deram certo estão aqui registradas? Para nos ensinar. Para mostrar para nós exatamente isso. Não existe casamento perfeito. Existe casamento saudável. E é isso que nós queremos. Um casamento saudável. E não existe em nenhum outro lugar receita para isso que não esteja aqui, na palavra de Deus. Nós temos excelentes exemplos de casamento, mas não serve para nós como exemplo. Nós temos pessoas que vivem bem, mas se você pedir para ela uma receita, ela não tem. Porque a única receita de casamento saudável está na Bíblia. Porque quem criou o casamento foi Deus. E quando ele criou o casamento, ele sabia o que estava fazendo. E ele criou uma coisa muito difícil. Por exemplo, eu sou casado há 34 anos. Meu pai e minha mãe, 2 genes diferentes, se uniram, se tornaram um gene, e desse gene eu nasci desse gene. Então eu herdei coisas da minha mãe e do meu pai. E amanhã nós queremos até falar um pouco mais sobre isso. Culturas negativas e positivas. Eu herdo isso do meu pai e da minha mãe. Isso aí, meus irmãos, é matemática. Ninguém escapa disso. Então eu trouxe dessa união o que eu sou hoje. E eu olho para os meus pais e eu consigo enxergar neles o que eu sou. Aí eu tenho a livre escolha, ou a oportunidade de decidir o que eu quero para mim. Aquilo que é negativo deles, eu vou jogar fora. Aquilo que é positivo, eu quero para mim. Eu quero cultivar aquilo que é positivo. Aquilo que é negativo, eu não quero para mim. Você já viu alguém falar assim, não, eu sou nervoso porque meu pai era muito nervoso. Que vantagem tem nisso? Não, minha mãe era brava demais, eu sou brava demais também, porque minha mãe era assim, e aí, que vantagem tem nisso? Você vai continuar cultivando isso? Você vai querer levar isso para o seu casamento e você vai querer transmitir isso para os seus filhos depois? Então a única receita que nós temos é a Bíblia. Pastor não tem. Pastor não tem. Eu costumo dizer, quando você vê alguém, igual eu estou aqui na frente pregando, eu vou falar de algumas coisas aqui, você vai achar assim, o casamento desse pastor é uma maravilha. A mulher dele deve ser muito feliz. Vai morar com esse pastor para você ver. Vai morar com o pastor Whindersson. Hein? Vai. Os irmãos estão entendendo? Então não existe ninguém aqui com receita mágica. Não, é a Bíblia. A Bíblia é a única receita. Versículo 22, então. Diz assim: vós mulheres,
sejam submissos aos seus próprios maridos como ao Senhor. Meus irmãos, quando você lê todos esses versículos, aí você pensa assim, eu mesmo quando leio, que maravilha isso aqui. Olha que casamento perfeito. A mulher é submissa ao marido. Versículo 23. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Versículo 24. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas aos seus maridos. Versículo 25. Maridos, amai vossas mulheres, ou a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Um amor sacrificial que o homem tem que ter. Sabe o que a Bíblia está falando aqui? Da mesma forma que Cristo deu a vida pela igreja, eu tenho que dar a minha vida pela minha mulher. E o tempo inteiro, você não está vendo aqui, maridos, amai vossos filhos, como Cristo amou a igreja. Não é isso. Marido, amai vossas mães, como Cristo... Não. Marido, ame a sua mulher, como Cristo amou a igreja. Está claro isso aqui? Não precisamos acrescentar nada aqui. Está muito claro, não está? É aqui que a Bíblia está mandando eu amar a minha mulher. Não é amar meus filhos, meus netos, meus parentes, minha mãe, meu pai. Não. É a minha mulher. E está falando para mim e para você, marido. E esse amor aqui é sacrificial. Então, se entrar um bandido na sua casa e for dar um tiro na sua mulher, você tem que entrar na frente. Parece uma utopia isso aqui, não é? Mas é isso mesmo. É radical, porque a Bíblia é radical. Versículo 26. Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. 27. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Meus irmãos, quando a gente lê esses versículos, vamos ler só mais um aqui, o 28. Assim também os maridos devem amar as suas mulheres, ou a sua mulher, como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Parece que Paulo gastou mais tempo falando para os homens aqui. A mulher ser submissa. Marido é um pouco mais difícil. Amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela, para a santificar, como na lavagem de água. E ele vai discipular a igreja para colocar a igreja do jeito que ele quer. É o que a Bíblia está dizendo aqui. Isso então está dizendo que eu, como marido, posso colocar a minha esposa do jeito que eu quero, desde que eu discipule a minha esposa, desde que eu instrua a minha esposa, desde que eu seja o cabeça dela. É o que a Bíblia está dizendo aqui. Então, meus irmãos, isso aqui, quando você lê isso aqui, você pensa assim, mas isso aí é um sonho. Isso aí, um casamento assim é maravilhoso demais. A mulher é submissa, o marido ama a mulher. E para terminar o triângulo perfeito, no capítulo 6 em diante, versículo 1 e 2, filhos, obedecei vossos pais. Então, o triângulo perfeito: mulheres submissas aos maridos, maridos amem as mulheres, e filhos obedecem os pais. Não é isso que nós queremos? Quem aqui não quer isso, levante a mão. O menino ali não quer. Eu quero isso para mim. Mas quando eu olho isso, parece que isso está tão longe de mim. Esse casamento não existe. Existe. E ele pode existir. Essa é a receita de um casamento saudável. Agora eu quero mostrar para vocês, na Bíblia, como que eu alcanço isso aqui. E por que Paulo deixou para escrever isso aqui, a partir do versículo 22 desse capítulo. Então eu preciso que vocês voltem lá no versículo 1 do capítulo 5. Vamos lá no primeiro versículo. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Se nós ficássemos só nesse versículo aqui, se eu conseguir fazer isso aqui, eu consigo ter um casamento saudável. Então, para eu ter um casamento saudável, primeiro eu preciso disso. Eu preciso de imitar Deus. Eu preciso de parecer com Deus. Eu não vou ser Deus. Eu preciso de parecer com Ele.
Em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 1, Paulo fala assim: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Paulo tinha tanta certeza, embora ele não andou com Cristo, como os discípulos, os outros andaram, ele tinha tanta certeza que ele parecia com Cristo, que ele ordenou a igreja a imitá-lo. Então, meus irmãos, o que a Bíblia está me orientando aqui? Aí a partir do versículo, coloco 2. Então eu preciso imitar Deus, e andai em amor. Andar aqui é viver, é conduta de vida. Várias vezes, nós vamos ver isso aqui, ele vai repetir esse verbo aqui, andar. E toda vez que você encontrar isso na Bíblia, ele está falando da maneira que você vive. Um pouco antes aqui no capítulo 4, a carta aos Efésios, na verdade, do capítulo 1 ao capítulo 4, versículo 16, é a parte teórica da carta. Paulo fala da salvação, ele fala no capítulo 2, aonde nós estávamos, mortos nos nossos delitos e pecados, como Deus nos salvou pela graça, nos tirou da morte. Aí no capítulo 3 ele fala assim: por essa causa eu me tornei servo de Cristo. Aí no meio da carta ele para de escrever e vai orar. No versículo 14 do capítulo 3 ele diz assim: por essa causa eu me coloco de joelhos para orar por vós. E no versículo 15 ele fala assim: ao Pai, do qual toda a família no céu e na terra toma nome. Então parece que Paulo está escrevendo, e daí a pouco ele está tão cheio do Espírito Santo, como sempre foi, ele para de escrever e vai orar pela igreja. E ele, na oração, ele revela que há uma família no céu e há uma família na terra. Deus é o autor da família. E todo problema de família não tem ninguém melhor para resolver do que Deus. Sabe qual é o grande problema nosso? É que toda vez que aparece um problema, nós queremos contar para os outros primeiro. E nós esquecemos de contar para aquele que é o autor da família. Então, antes de contar para alguém, conte primeiro para Deus o seu problema. Leve a Deus em oração. Nós citamos aqui um texto de Filipenses 4, versículo 6. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas antes faça conhecida de Deus as vossas petições, através da oração, ação de graça, oração, súplica e ação de graça. Faça conhecida de Deus as vossas petições. Então, antes de eu levar para alguém, levar para o pastor, contar para minha mãe, para o fulano, leve para Deus. Leve para Deus. Aí quando você vai lá em Mateus capítulo 6, Jesus falou assim: toda vez que vocês forem orar, entre no quarto, feche a porta, ora ao Pai que está em secreto, e o Pai em secreto vos recompensará. Sabe qual é o nosso grande problema, irmãos? É que nós nunca levamos a Deus primeiramente os nossos problemas. E Deus ele não trabalha com tipologia, ele trabalha com analogia. A Bíblia traz uma linguagem analógica de Deus. Por exemplo, na primeira oração de Jesus, ele ensinou assim: quando orares, assim, Pai nosso. Deus é Pai. Então eu sei o que é, eu sei como Deus é Pai, porque eu também sou pai. Então eu consigo entender a paternidade de Deus. Em Lucas 11, Jesus falou assim: vós que sois maus, sabei dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celeste vos dará o Espírito Santo, se vô-lo pedirdes. Então Deus quer dar, Deus é Pai, Ele é o nosso Pai. Então, e quando a gente for orar, nós precisamos tirar da nossa oração essa depreciação da nossa imagem diante de Deus. Eu falei um pouco disso aqui ontem. Por exemplo, quando você vai orar, não fica falando assim: Senhor, eu não consigo, eu não presto para nada, eu sou pecador, eu sou miserável. Se o seu filho, quem aqui é pai? Muita gente, né? Se o seu filho chegar perto de você e falar assim: ô pai, eu sei que eu não presto, eu sei que eu não sirvo para nada, você vai continuar ouvindo? Você vai falar assim: que isso, meu filho? Por que você está falando isso? Não, você não é assim, você presta assim. Agora imagina Deus, você fica assim: Senhor, eu sei que eu não presto, eu não valho nada, eu sou fraco. Você era, meu filho, você não é isso mais não. Você agora é meu filho. O filho pródigo, quando voltou lá do chiqueiro, ele falou assim: pai, eu não presto para nada, me trata como um dos seus escravos aí, eu não quero nem ser filho mais. Aqui não.
Eu quero só o salário do mês para mim. Meus irmãos, a gente não precisa de fazer isso. Quando você for orar, e não fica querendo orar inventando. Eu estou abrindo um parênteses aqui só para a gente entender um pouco. Na terceira pessoa, você está conversando com o seu pai. Isso é oração. Quando o seu filho chega da escola, todo alegrinho, com a mochilinha nas costas, qual que é a primeira pergunta geralmente que a gente faz? Hein? Hã? Como é que você... O que foi? E aí? O que a tia falou? Meus irmãos, é a mesma coisa. Quando você ajoelha para orar, Deus fica assim: e aí? Como é que foi seu dia? Como é que foi lá no trabalho? Deus quer te ouvir. Deus quer ouvir a sua versão do seu dia. Senhor, eu passei uma situação muito difícil. O Senhor viu lá, meu chefe me maltratou. Eu não estou gostando muito desse trabalho. Senhor, eu tive um problema com meu marido hoje, com a minha esposa. O Senhor viu, ele falou coisas grosseiras comigo. Eu estou muito triste. Não é pedir Deus para matar o marido também. Não é isso. Deus não resolve problema assim. Mas vocês estão entendendo que a oração é conversa? Você não precisa ficar se depreciando, tentando convencer Deus a te abençoar. Não. Mateus capítulo 6, versículo 8, Jesus falou assim: vosso Pai já sabe de tudo que vocês precisam, mas orem. Aí eu posso orar deitado? Pode. Assentado? Pode. Em pé? Pode. Correndo? Pode. Dirigindo? Pode. Só não pode de orar dirigindo, fechar os olhos, senão você bate. O que a Bíblia me ensina é: ore. Lucas capítulo 16, Jesus falou assim, Jesus contou uma parábola do dever de orar sempre e nunca desmorecer. Ore. Você já orou deitado algumas vezes? Eu amo orar deitado. Eu deito na minha cama e vou orando, vou tendo uma conversa com Deus. Aí eu tenho que ajoelhar? Se puder, ajoelhe. Se não quiser, também não precisa. Jesus orou ajoelhado, Jesus orou em pé, Jesus orou deitado, Jesus orou debruçado sobre uma pedra, Paulo orou de joelhos, Paulo orou em pé, Paulo orou preso na cadeia, lá no livro de Atos 16, na cidade de Filipos. Ore pelo seu lar, pelo seu casamento, pelos seus filhos, mas ore, Deus quer te ouvir. Então, meus irmãos, andar aqui é conduta de vida. Então não adianta eu ser uma coisa aqui na igreja e em casa eu sou outra. Aqui na igreja eu sou um servo de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Você olha assim para o Paulo, olha, você vê, olha, aqui é um anjo, aquilo não é um. Chega em casa é um demônio, um capeta em figura de gente. Não resolve. Então andar aqui, meus irmãos, é vida diária, é testemunho. O que eu sou na igreja, eu sou em casa. Quando você pega a morte de Estevão, a Bíblia diz assim, capítulo 6 de Atos, versículo 6: escolhei, pois, entre vós 6 varões cheios do Espírito Santo. Estevão, homem cheio do Espírito Santo. Então, na igreja, Estevão era cheio do Espírito Santo, e ele foi escolhido. Nesse mesmo capítulo, mais um pouco, na rua, cercaram Estevão, e Estevão, cheio do Espírito Santo, fez calar a todos, na rua. Depois levaram Estevão para ser apedrejado. Debaixo da pedra, Estevão cheio do Espírito Santo. Então Estevão era cheio do Espírito Santo, na igreja, na rua e nas provas. Então é ser cheio do Espírito Santo. É a única maneira. Não tem outra regra para isso. Então eu preciso ser cheio do Espírito Santo o tempo todo. O tempo todo. Vamos ver isso aqui um pouco mais no versículo 18. Mas como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Então eu preciso andar, e esse andar meu vai exigir de mim sacrifício, renúncia. Eu preciso renunciar às coisas que para trás ficaram. Filipenses 3,13, Paulo fala assim: eu não julgo tê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, deixando as coisas que para trás ficam, eu prossigo em direção ao alvo. Então eu preciso mudar todo dia. Meus irmãos, se tem uma coisa que o crente precisa todo dia, é se arrepender. É de arrependimento. E arrependimento e fé é uma obra da graça. O homem não gera arrependimento. É o Espírito Santo que gera. E nós precisamos disso. Todo dia eu preciso mudar. Filipenses 1,6, Paulo diz assim: aquele que começou em vós a boa obra há de vos aperfeiçoar até o dia de Cristo.
Então o Espírito Santo, ele começou a operar em mim e não vai parar. É por isso que eu tenho certeza da minha salvação todo dia. Eu sou salvo, irmãos. Você é salvo. Jesus fez uma promessa que o Espírito Santo estaria conosco para sempre. Para sempre. Então não existe esse negócio de manhã você tem o Espírito Santo e de noite você não tem. Não, não tem isso. De manhã você está salvo, de noite você não está. De noite você está salvo, de manhã você não está. Um dia Deus risca o seu nome do livro da vida, no outro Deus reescreve, depois risca de novo, reescreve. Meus irmãos, o livro da vida foi escrito antes da fundação do mundo. Deus não escreve mais nomes nem risca. Os que já estão lá e serão salvos. Isso foi escrito antes da fundação do mundo. Então eu preciso andar nesse amor. E esse amor, ele é um amor sacrificial. Eu preciso renunciar coisas. Eu preciso renunciar à minha natureza. E sabe qual é o problema dos casamentos hoje? É que nós trouxemos conosco a nossa velha natureza para dentro de casa. É aquele marido grosso, é aquela mulher brava, tupetuda, linguaruda, é aquele marido que não respeita, é aquele marido que não ama como Cristo. Então não tem como ter um lar saudável, uma casa saudável. E isso não salva. Mas eu tenho certeza, meus irmãos, quem aqui quer viver o resto da sua vida em uma casa que é um inferno? Ninguém quer. E eu preciso transformar, e Jesus falou que na oração do Pai Nosso, se você prestar atenção, e não é todo mundo que pode fazer aquela oração, é só realmente quem tem certeza, quem está salvo realmente, quem está compromissado com Deus. Em um dos trechos da oração ele fala assim: venha a nós o teu reino. Então, meus irmãos, o reino que nós estamos falando aqui, que a oração está falando, é o céu. Então eu posso transformar a minha casa em um pedaço do céu. É isso que eu quero. E sabe onde está o problema? Onde o Espírito Santo encontra a barreira? Na minha natureza, na sua natureza. Então a Bíblia vai dizer assim: fazei morrer, pois, a vossa velha natureza. Aquela natureza que eu herdei de Adão, essa natureza caída, pecaminosa. Meus irmãos, e quando isso não morre dentro de um casamento, fica muito difícil. Então a minha natureza, a natureza da mulher, ela precisa ser transformada, ser depois imitadora de Deus. Então esse amor é sacrificial. Versículo 3, do 3 até o versículo 14, ele vai mostrar uma relação de coisas que o salvo, ele foge delas. Na carta de Judas, versículo 22 ou 21, Judas fala assim: até da roupa contaminada com o pecado, ele foge dela. Então a pessoa que está salva, ela foge dessas coisas. Ela quer parecer com Deus, e para eu parecer com Deus, eu preciso me aproximar de Deus. E a única maneira que eu encontro de aproximar de Deus é Bíblia e oração, mais nada. Ah, você precisa de ir na igreja para você ficar mais perto de Deus. Não, meus irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Nós saímos daqui ontem, mais ou menos 10 horas da noite. Vocês acham que Deus ficou aqui dentro esperando a gente voltar hoje? Não, isso aqui não é casa de Deus. Isso aqui é um recinto que vocês alugaram para reunir, porque não dava mais para reunir na garagem de alguém, na sala de alguém. Então aí vocês ajuntaram, alugaram isso aqui, como nós alugamos lá em Patinga e em outros lugares. Isso aqui não é casa de Deus. Isso aqui não tem nada do Espírito Santo nisso aqui. Isso aqui é um pedaço de madeira para a gente aparar a Bíblia aqui, só essas flores. Não tem nada do Espírito Santo nisso. Nada na cadeira dessa igreja. Não, a igreja não é isso. A igreja é você. Eu preciso entender isso. Quando nós fomos embora, meus irmãos, a igreja foi embora ontem à noite. Cada um foi para a sua casa. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Não sabeis, pois, que os vossos corpos é templo do Espírito Santo, e que o Espírito Santo habita em vós? Meus irmãos, o Espírito Santo não veio para habitar em coisas. Por isso não existe consagração de instrumento, consagração de mesa, consagração disso, daquilo. Não existe nada disso. Nada disso aqui é consagrado. Nada. Eu sou consagrado, você é consagrado. Eu sou templo, você é templo do Espírito Santo. Se você não é, precisa ser.
Os irmãos estão entendendo? E a gente precisa tirar essas coisas, né? Na carta aos Colossenses, capítulo 2, versículo 8, Paulo fala assim: ninguém vos faça presa sua com filosofias, com vãs palavras. No versículo 20 ele vai dizer assim: como se vocês estivessem no mundo ainda. Ninguém vos faça presa. Ninguém. Então nós não somos presa de ninguém. Ele vai dizer assim, dizendo: não toques nisso, não manuseies isso, não faças isso. Isso é fazer presa das pessoas. Se algum dia a igreja que você frequenta começar a fazer isso com você, corre dela. Não, ninguém pode tocar nesse púlpito. Quem pode pegar no arranjo de flor é só as mulheres. O homem que pegar no arranjo de flor, vocês não podem subir aqui em cima, tá? Isso aqui é um lugar, meu irmão. Lá na igreja, lá eu estou pregando, as crianças sobem, correm atrás de mim assim, e desce do outro lado. Aí a mãe vem apavorada, pega. O que tem de consagrado nisso aqui? Nada. Né? Então, meus irmãos, o que tem que ser consagrado sou eu, o meu corpo, e para isso a minha natureza precisa morrer. Então o meu casamento, ele vai ser saudável à medida que eu vou sacrificando a minha natureza por amor a Cristo. Então do versículo 3 até o 14, nós vamos pular, porque ele vai falar isso aqui, ó. Mas a imundícia, a impureza, a cobiça, ele vai dar uma lista de pecados. Isso não pode estar no vosso meio, no vosso relacionamento, na vossa família. Aí vão lá para o versículo 15. Aí no 15 ele vai dizer assim: portanto, vede prudentemente como andais. Andar aqui é o quê? Viver, conduta, testemunho. Como é que você está andando? Como que as pessoas lá fora estão vendo você? No seu trabalho. Vocês querem ver um exemplo? Tem uma rodinha de pessoas lá no seu trabalho contando uma piada imunda. Ele vai falar isso aqui nos versículos para trás aqui. Eles estão contando uma piada imunda. Aí você está aproximando. Eles não pararam, é porque você faz parte deles. É porque o seu testemunho, você não parece com Deus e nem parece com Cristo. Agora estão contando uma piada, aí você está aproximando. Vão parar que o índio está chegando aí e ele é crente, ele não gosta. Pararam. Aí sim, você é um testemunho. Vocês entenderam? Jesus falou assim em João 17,14: Dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou. Meus irmãos, aí Paulo, depois escrevendo a segunda carta de Timóteo 3,12, ele falou assim: aquele que quer viver piamente vai sofrer perseguição. Se o mundo não te odeia, é porque você não tem a palavra de Deus. Agora, se o mundo te ama, se o mundo te odeia, é porque você tem a palavra de Deus. Se o mundo te ama, você não tem a palavra de Deus. Jesus falou isso. Então, parecer com Deus, parecer com Cristo é isso. Testemunho. Então, vede prudentemente como andais, não como nécios, loucos, como não tendo entendimento, ébrios, embriagados. Ele vai usar essa expressão um pouco mais à frente. E sim como sábios. Então, como que eu estou andando? Como que eu estou me comportando? E nisso aqui nós podemos entender uma coisa: como que eu estou Paulo está construindo uma ideia para chegar lá no versículo 22, lá no casamento perfeito, no casamento saudável. Vocês estão entendendo? Como que eu faço? Então eu preciso de passar por isso aqui para chegar lá no 22. Para eu ser um marido que ame a mulher como Cristo amou a igreja, eu preciso ser uma esposa que seja submissa ao meu marido. Mas para isso eu preciso disso aqui. Como que eu estou andando? Como nécio? Como louco? Não. Mas precisamos de andar como sábios. Versículo 16: remindo o tempo, porque os dias são maus. Remir aqui, essa palavra remir no grego é aproveitar. Uma outra versão, na versão King James, o escritor ele traz essa versão: aproveite o tempo. Sabe por que eu pedi para desligar o celular? Vocês já observaram o tempo que a gente perde com o celular? Imagina se a gente usasse esse tempo de ficar passando o dedo no celular para ler a Bíblia, para orar. Isso não é fanatismo, isso é vontade, desejo. Se você não tem esse desejo, você ainda não é convertido. Então, se a gente não perdesse tanto tempo, mas aproveitasse o tempo, porque os dias são maus. Meus irmãos, e esse mal aqui está relacionado ao diabo.
E se tem um ser que é inteligente, que não perde tempo, que é estrategista, é o diabo. E o diabo lê Bíblia, tá? Mais do que os crentes. Ele só não pratica. E não crê e nem obedece, mas ele lê, para saber como enganar o crente. E ele trabalha em função disso. Nesse exato momento, o inferno está reunido para tentar destruir as nossas vidas. E sabe por que ele não consegue destruir? Porque nós estamos debaixo da graça de Deus, da mão de Deus. Mas eu preciso viver isso aqui. Não é achar que Deus vai fazer o meu papel. Sabe aquela expressão que eu já usei muito, e você também, e é uma verdadeira mentira? Cuide da obra de Deus, que Deus vai cuidar da sua família. Isso é mentira. Isso é mentira. Quem tem que cuidar da sua família é você, não é Deus não. Esse papo aí é furado. Sabe aquelas vezes que a gente sai de casa doente, sai de casa e larga o filho doente para ir cuidar da igreja? Deus não pediu isso para mim. Eu não faço isso mais. Já fiz muito. Hoje não. Sabe por quê? A minha mulher, já ouvi muito assim, mulher não é parente. Agora, os meus filhos é meu sangue. Realmente, esse ditado está certo. Mulher não é parente. Ela é muito mais do que parente. A minha mulher, ela é mais do que minha mãe, meu pai, meus irmãos, minhas filhas. Eu tenho 2 filhas e 2 netos. A minha mulher é mais do que eles. Ela é a minha carne. Então Deus, ele eleva o papel da mulher no casamento. Vocês conseguiram entender? Está acima de tudo. É por isso que a Bíblia manda eu amar a mulher, a minha mulher, e não meus filhos, como Cristo amou a igreja. O mandamento aqui é para isso, eu amá-la e cuidar dela. Então, meus irmãos, remindo o tempo, porque os dias são maus. Versículo 17. Por essa razão não vos torneis insensatos, loucos, mas procurai compreender qual a vontade de Deus. Paulo está falando aqui, ele está construindo, ele está levando a gente para o relacionamento. Então ele está vindo lá do versículo 1. No versículo 17 em diante do capítulo 4, ele começa a falar da parte prática da carta. E no versículo 17 ele fala assim: não andeis mais como os gentios andam. Nós não podemos mais ser como eles. Eu não posso fazer as mesmas coisas que eu fazia antes, porque eu já morri para aquilo. E eu estou vivo hoje em Cristo Jesus. Deus me ressuscitou. Então aquele velho homem precisa ficar lá fora. Então, meus irmãos, não andeis mais, mas procurai compreender com a vontade de Deus. Versículo 18: não embriagueis com o vinho que a contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então eu preciso disso aqui. Sabe o que é ser cheio do Espírito Santo? Sabe o que Paulo está falando aqui? Aí ele vai chegar lá nos maridos. Então eu preciso ser primeiro um marido piedoso. Piedoso aqui, sabe, irmãos? Sabe o que é impiedade? É aquela pessoa que vive como se Deus não existisse. Estou nem aí para Deus. Isso é impiedade. Agora, o contrário disso é: eu vivo porque eu sei que Deus vive, Deus existe. Hebreus capítulo 11, 6 diz assim: todo aquele que sem fé é impossível agradar a Deus. Como pode, e todo aquele que aproxima de Deus precisa crer que Deus existe. Então tem gente que está vivendo como se Deus não existisse. Quando você olha assim para os ímpios vivendo aquela vida louca, parece que não tem o amanhã. Isso é impiedade para Deus. Agora a piedade é o contrário disso. É quando eu vivo cheio do Espírito Santo e eu me preocupo, e eu creio na existência de Deus, e eu vivo para a glória de Deus. Os irmãos lembram aqui que eu citei um versículo ontem, que está lá em 1 Coríntios capítulo 10, 31, que diz assim: quer comais, quer bebais, meu irmão, comer e beber, comida e bebida, água, refrigerante não, que é um veneno, né? Mas aquilo que quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Ou seja, eu preciso viver para a glória de Deus. Então isso é viver piedosamente. E quando eu vivo para a glória de Deus, eu dou sinais. Não adianta você falar: não, eu sou crente, eu sou isso, eu pertenço àquela igreja. Por que não adianta falar isso? Olha o versículo 19. Então aqui você está cheio. Qual que é a prova de que você está cheio? Você fala
falando entre vós salmos, o que sai da sua boca é palavra de Deus? Você dá sinais. Meus irmãos, Provérbios capítulo 20, versículo 11, Salomão falou assim: até a criança se dará a conhecer pelas suas atitudes. Então, por aquilo que sai da minha boca, você sabe se eu sou realmente convertido ou não. Então não adianta eu falar que sou cheio do Espírito Santo se só sai porcaria da minha boca. Sabe aqueles momentos de discussão no casamento que crente discute, tá? Não pode abater, jogar panela, essas coisas, mas discutir, tem que discutir. Sabe aqueles momentos de discussão? Eu tenho que tomar muito cuidado com o que vai sair da minha boca. E se tem uma coisa que a gente nunca pode dar ao diabo a satisfação, é de você virar e falar assim para a mulher ou para o marido: se eu pudesse, eu te largava. Fala isso não. Não fala isso. Ela é sua carne e ele é sua carne. E todo casamento veio de Deus. Deus criou o casamento. Vai mudar a cultura de país para país, mas todo casamento vem de Deus. Então, eu dou sinais, o que sai da minha boca, salmos, entoando, louvando de coração. Uma coisa que eu tenho falado lá com o coral da igreja: não adianta você cantar bonito se você não sai do seu coração. Não adianta. Você pode ter a voz mais linda e cantar maravilhosamente, mas se o que você canta não sai do seu coração, não é uma coisa que está em você, você não vive aquilo, você está cantando à toa. Você só é um atrativo que vai, e com pouco tempo aquilo acaba. Então eu preciso cantar de coração ao Senhor com hinos, cânticos espirituais. Então eu preciso ter vida espiritual. Meus irmãos, eu costumo dizer que se tem uma oração que eu não gosto de fazer, e quando eu faço eu não creio nela, é orar pela vida espiritual de alguém. Quando a pessoa chega para mim e fala assim: ora pela minha vida espiritual, eu até oro, mas não resolve nada. Porque não existe oração pela vida espiritual da pessoa. Porque isso aqui é coisa que eu tenho que fazer por mim. Não é você que vai fazer por mim. Vida espiritual é investimento. Da mesma forma, Paulo vai falar isso aqui um pouco mais à frente, nós lemos aqui. Da mesma forma que eu cuido do meu corpo, eu alimento ele, eu dou água para ele, eu dou banho nele, eu cuido do meu corpo, assim é a vida espiritual. Meu corpo precisa de alimentos, precisa de sais minerais, de vitaminas, de água, de hidratação. Eu cuido dele e a minha alma também precisa. Então, eu preciso viver o que eu canto, eu preciso viver o que eu prego, eu preciso pregar o que eu vivo. Então, precisa disso aqui. Então, versículo 20: mais sinais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai. Coração grato, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, aqui não está falando pelo poder do sangue de Jesus, aqui é em nome de Jesus Cristo. A oração é feita em nome de Jesus. Sabe por que nós não usamos mais essa expressão? A partir do momento, usar também não é errado. O sangue de Jesus tem poder. Não é errado você usar isso na oração. Errado é quando você entende que se você não usar, Deus não te ouve. Isso aí é heresia. Isso é pecado. Você virar e falar assim: não, a irmã não clamou pelo sangue de Jesus, outra pessoa ora no lugar dela. Isso é pecado. Isso é heresia. Porque Jesus falou o tempo todo assim: tudo que pedis ao Pai, em meu nome crendo recebereis. E aqui mais uma vez, é em nome de Jesus Cristo, é no nome dele. Se eu falar que o sangue de Jesus tem poder, não tem problema nenhum, a Bíblia fala isso. Agora, a partir do momento que eu coloco isso como regra, tudo que eu vou fazer, se eu não clamar primeiro, Deus não me ouve. Isso é mentira, isso é regra humana. Isso não é revelação, e isso é um pecado, inclusive, uma heresia. Mas aqui é o nome de Jesus. Versículo 21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Olha para onde que Paulo está caminhando, para entrar agora no versículo 22, que é o casamento dos sonhos. Ficou claro, irmãos? Antes de eu ser marido, eu preciso ser um servo de Deus. Eu preciso ser piedoso. É o que ele está dizendo aqui nos versículos para trás. Eu preciso ser cheio do Espírito Santo.
Eu quero dizer uma coisa para os irmãos aqui. Estou pastor já há 23 anos, mas antes, pastor é em quarto lugar. Primeiro eu preciso ser cristão, cheio do Espírito Santo, cristão. Segundo, eu preciso ser marido. Terceiro, eu preciso ser pai. E quarto, ser pastor. Pastor está em quarto lugar. Isso precisa ficar bem claro para nós. Eu preciso ser primeiro cristão. Eu conheço muito pastor que não é cristão. Conheço um monte de pastor que não é convertido. Conheço pastores que são viciados em álcool, pornografia, vai por aí afora. Conheço um monte. Vocês estão entendendo? Tem um monte. Conheço. Então tem pastor que não é cristão. Não é. É corrupto, é ladrão, inclusive, que já roubou dinheiro da igreja, do dízimo, das ofertas, e ficou por isso mesmo. Tem um monte de ladrão, de pastor sem vergonha, que gosta de ficar cheirando o cabelo das irmãs na igreja, que gosta de ficar relando em irmãs. Pastores. Tem. A gente não pode escandalizar com isso, irmãos, porque isso aí já é bíblico, é profético, vai acontecer. Muitos virão em meu nome, foi o que Jesus falou em Mateus 24, versículo 4. Cuidai de vós, porque muitos falsos profetas virão, e muitos virão em meu nome. Não sigais e nem o creiais. Então nós já somos avisados, então isso não pode me escandalizar, porque eu já estou avisado disso. Agora, se eu vou cair na lábia deles, aí é problema meu, né? Aí é muita bobeira minha. Não podemos ser nécios, né? Crianças no entendimento. Então, sujeitando-se. Agora nós vamos entrar no versículo 22. Amém, irmãos? Então agora eu vou começar a pregar. Agora nós vamos entrar no assunto. Tá bom? Não, estou brincando. Estamos encerrando já. Eu preciso ser piedoso para eu conseguir viver isso aqui. E eu quero viver isso aqui. Eu quero isso no meu casamento. O problema é que o marido, ele não ama com amor sacrificial, né? Sabe o que é ser cheio do Espírito Santo, marido? Um dos sinais. Quantas vezes a sua mulher passou e te viu no quarto orando? Quantas vezes a sua mulher passou e te viu debruçado em cima da Bíblia, estudando a Bíblia e praticando-a? Quantas vezes, mulher, o seu marido te viu orando? Quantas vezes, mulher, o seu marido te viu lendo a Bíblia? Tem mulher que acha que não precisa de ler a Bíblia. Não leio, não vou ler porque eu não vou ser pastora, eu não prego. Meus irmãos, Bíblia não é para ser pregada, é para ser vivida. Esse é o mal do crente. É achar que ele tem que ler caçando revelação. Não, eu tenho que ler para eu aprender. E se possível, procurar decorar. Sabe por quê? Porque na hora que o diabo aparecer para você e falar assim, transforma essas pedras em pães. Está escrito, Jesus falou. Como é que Jesus sabia que estava escrito? Porque ele leu. Pula daqui porque está escrito. Também está escrito, Satanás. Jesus então repreende Satanás com o poder da palavra que estava dentro da cabeça dele, porque ele leu e decorou. Então, meus irmãos, nós precisamos disso. Então, marido, quantas vezes, né, sua mulher te viu, alguns anos atrás, um casamento acabou, a mulher não aguentou mais, largou o marido. E eu conversei com ela, escutei a versão dela e tal, depois fui escutar a versão dele. Ele foi, falou, e no final falou assim: pastor, eu estou separando hoje porque a culpa é sua. Falou com o amigo: se a culpa é minha? Aí eu falei com ele assim: eu posso falar agora? Se pode. Deixa eu te falar com você. Eu sou casado, eu tenho a minha mulher, e quem cuida dela sou eu, não é outro homem não. Eu cuido da minha mulher, da sua, quem tem que cuidar é você. Só vou te fazer uma pergunta. Quantas vezes você acordou às 3 da manhã para orar por ela, enquanto ela está dormindo? Só por ela, para mais nada, pela sua mulher. Ou quantas vezes você acordou de madrugada, enquanto ela dormia, você agradecia a Deus pela vida dela? Quantos jejuns você fez por ela, pelo físico dela, que está mudando, pela saúde dela?
Ele falou assim: nunca. Pois é, meu filho, ela te largou tarde demais. E você vem dizer que a culpa é minha? Cada um cuida da sua. Cada homem aqui casado tem a sua mulher, cuide dela. Não é querer que o pastor cuide da sua mulher, não, meu filho. Sai fora desse pastor. Se esse pastor for cuidar da sua mulher, corre dele. Isso não é pastor, não. Então, aqui, cada um cuida da sua mulher, né? Mulheres, sejam submissas aos vossos maridos. Então, o marido precisa amar a mulher. E esse amor, meus irmãos, é renúncia, é sacrificial. Esse amor, além de ser sacrificial, ele é incondicional. Olha o que diz o versículo 25. Coloca o 25 aqui, por favor. Maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. É um amor incondicional. Veja bem que Cristo se entregou pela igreja sem esperar nada em troca. Isso é incondicional. Eu amo e eu faço pela minha mulher sem esperar nada em troca. Eu não posso amá-la querendo que ela me ame mais. Isso é troca, isso não é incondicional. É o que a Bíblia está me ensinando aqui. E esse amor precisa ser sacrificial. Ele deu a sua vida por ela. Então, marido, ame a vossa mulher como também Cristo. Vocês estão entendendo que o meu amor pela minha esposa tem que ser igual de Cristo pela igreja? É a mesma coisa? Então, o casamento saudável é um casamento encharcado e recheado de amor. Não é de sexo, não. Sexo acaba. Chega uma época da vida que para. A gente envelhece. Vem os filhos, o corpo da mulher muda. E as coisas vão... né? E tem homem que trata a mulher o dia inteiro igual um animal e de noite quer fazer as coisas. Não tem jeito. Deixa eu ensinar uma coisa para vocês aqui. A gente consegue isso a partir da primeira hora do dia. Você começa na primeira hora do dia e vai o dia inteiro amando a sua mulher, tratando ela bem, café na cama, água geladinha, vai cuidando. De noite, meu filho, não tem erro. A coisa acontece. Agora, você não faz nada disso. É um animal, um cavalo. Eu costumo dar um exemplo que toda mulher sonha com isso. Quando vai casar, antes de casar, ela sonha com um príncipe encantado. Não adianta, mulher tem na cabeça. E sabe qual que é a imagem que está na cabeça dela? Por que eu sei? Porque um dia eu falei isso com uma noiva, e ela falou assim: pastor, eu penso desse jeito, você acredita? Eu falei assim, eu fui conversar com um casal, que estavam noivos e um casal, eu falei assim, deixa eu te falar, você acha que casamento é você morar numa casinha, na frente da casinha, passando um riacho, árvores em volta, e lá longe na campina verde, quando o sol está se pondo, você vê o seu príncipe vindo, montado num cavalo branco, galopando, e você ansiosa para ele chegar em casa? Ela falou assim, é assim que eu penso. Pois é desse jeito. E você está certo de pensar assim. É assim que acontece, com um detalhe. Quando chega, só chega o cavalo. O príncipe não existe. O cavalo chega chutando a porta, querendo roupa lavada, janta, comida, tal e tal, não sei mais o que. É isso que acontece. Então, não existe isso. Esse casamento perfeito. Existe o casamento saudável. E sabe quem luta para ter o casamento saudável? Marido e mulher. Mulher e marido. É os dois. A consequência você vai ver nos filhos e no relacionamento. Nós podemos transformar, meus irmãos, a nossa casa em um pedacinho do céu. Jesus falou isso na oração do Pai Nosso. Nós precisamos pedir que o reino venha para a nossa casa, que é o céu. É o céu. Porque toda vez que nós falamos de céu, nós sabemos que céu é uma coisa boa. Agora quando fala assim, o inferno, aí a gente já sabe que é coisa ruim. Então, meus irmãos, o casamento bíblico, a receita é essa aqui. A receita é essa aqui. Terminando aqui, marido, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a vossa igreja. Vai no 26. Para santificar, se tornando, purificando por meio de lavar de água. Olha o que Cristo fez com a igreja. O que nós entendemos aqui? Ele está lavando a esposa dele. Por que ele está lavando ela? Hein? Simples de entender, não? Porque ela estava suja. Então ele lava a igreja. Nós estávamos mortos no nosso delitos e pecados. Colossenses 1,13 diz assim: nós estávamos na potestade das trevas,
E Ele nos transportou de lá para o seu reino de amor. Então, meus irmãos, nós estamos... Davi fala assim, tirou-me de um charco de lodo. Lodo aí é o pecado, o barro, a imundícia. Então a igreja, então Ele lava a igreja, Ele limpa, Ele está preparando a igreja para colocar a igreja do jeito que Ele quer. Então a igreja aqui não é do jeito que o pastor Whindersson quer. Não, é do jeito que Cristo quer. Então Ele está lavando. Versículo 27. Então Ele lava, Ele purifica para apresentar a si mesmo. Ele não vai apresentar ela para outro. Não, Ele está preparando ela para Ele. Para Ele. Igreja gloriosa, agora está lavada, ela não está suja mais, o pecado foi tirado. Aquele pecado que me separava de Deus foi tirado. O meu problema com Deus foi resolvido na cruz do Calvário. Então Ele deu a sua vida. Meus irmãos, esse fato de Jesus dar a sua vida para a igreja, o que acontece? Paulo, algum capítulo aqui na carta aos Romanos, ele vai usar capítulo 2 ou 3, a analogia do casamento. Ele fala assim, a mulher está ligada ao marido enquanto o marido está vivo. A partir do momento que o marido morre, ela está desligada dele. Lá no Velho Testamento, quando uma mulher era pega em flagrante adultério, ela era morta, apedrejada. A única maneira dela não morrer apedrejada era ela ficando viúva. Então, se o marido morresse, ela não morria mais. Lá no Velho Testamento. Então, o que Cristo fez? A igreja estava suja. Então, ao invés da igreja morrer, Ele morre no lugar dela. Para livrar a igreja da morte eterna. Da morte eterna. Pela lavagem da água, então Ele limpa. Para mostrar essa igreja gloriosa. Meus irmãos, é assim que nós estamos hoje. Porque nós já estamos assentados nas regiões celestiais, na glória com Cristo. Nós estamos aqui agora, mas nesse exato momento nós já estamos com Cristo no céu. Sabia disso? Está escrito lá em Efésios capítulo 2, 6, Colossenses capítulo 3, de 1 a 5. Nós já estamos com Cristo na sua glória, nesse exato momento, espiritualmente. Então, sem mácula, né? Sem nenhuma mácula, nem ruga. Vocês estão entendendo que ele está falando de coisas que homem não dá ruga, né? Mulher que dá ruga, esses negócios. Vocês estão vendo que ele está falando de uma mulher? Nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Sabe o que ele está dizendo aqui para mim, marido? E para você, marido? Que eu posso fazer com a minha mulher o que Cristo está fazendo com a igreja. Ele está colocando a igreja do jeito que Ele quer. Agora, como que eu coloco a minha mulher do jeito que eu quero? Discipulando-a. E como que eu discipulo? Dando exemplo. Você lembrar do quarto, ela passar e me ver orando, ela passar e me ver lendo a Bíblia. Quando eu abro a boca, sai da minha boca palavras de glorificação, de ações de graça, hinos de louvor, salmos. Eu mostrando que realmente eu fui regenerado, eu mudei, eu não sou mais aquele homem, aquela topeira, aquela coisa grossa, aquele marido grosso, estúpido, que trata as irmãs da igreja bem e maltrata a sua mulher. Lá na igreja onde eu estou, o primeiro culto que eu tive lá, no segundo, não sei, eu falei assim, irmãs, vou falar para as mulheres. Não esperem nunca que eu trate vocês melhor do que a minha mulher, nunca. Se eu tiver que deixar a minha mulher esperando para conversar com você, irmã, você pode esquecer. Não faça isso. Primeiro é ela, depois vocês. Está com raiva de mim? Problemas seus. Eu vou dar conta dela primeiro. Vocês estão entendendo? Primeiro eu preciso ser marido. E ser marido é eu cuidar dela, é eu ser cabeça dela. Como Cristo é o cabeça da igreja, versículo 28 está falando isso? Ou lá em cima, Cristo é o cabeça, assim o homem deve ser o cabeça da mulher. Meus irmãos, cabeça, você marido. Sabe por que a sua mulher é doidinha, descabiciada? Porque você não é o cabeça dela. Você não está governando a sua casa. Você não está governando a vida da sua mulher. Governar aqui, o tempo todo ele está falando de amor, 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 incondicional, sacrificial. Não é governar com rancor, com ódio, com força. Não é com isso. Não é com isso.
Vocês já viram quando um bandido está com um refém lá na rua, com a arma na cabeça daquele refém, aí eles chamam um atirador de elite. Aonde que o atirador de elite atira? Hein? No braço? A ordem dele, quando ele fala assim, na mira, ordem para disparar, aonde que ele atira? Na cabeça do bandido. É na cabeça. Cristo é o cabeça da igreja, o marido tem que ser o cabeça da mulher. Então o diabo vai aonde? Na cabeça, na mente. Então, maridos, sejam cabeças, seja líder da sua casa, seja o sacerdote da sua casa. Você sabia, marido, que pela Bíblia você pode orar com imposição de mãos sobre os seus filhos, sobre a sua mulher? Esse negócio, a Bíblia não fala isso aqui, que só os diáconos, só o pastor, a imposição de mãos, nada disso. Pelo contrário, Tiago fala assim, está alguém doente, chama os presbíteros, vai lá, ore com imposição de mãos, e a oração da fé salvará o doente. Então, maridos, você é o sacerdote da sua casa, você vai abençoar ou amaldiçoar a sua casa. Está na sua mão isso. Então, casamento bíblico, nós podemos ficar aqui o resto do dia falando que nós nunca vamos esgotar esse assunto. Mas lute por uma coisa: casamento saudável. Não existe casamento perfeito. Não existe. Não existe família perfeita. Amanhã de manhã nós vamos falar um pouco sobre isso. A transferência de culturas positiva e negativa nas famílias. Não existe família perfeita, nem casamento perfeito. Existe saudável. E é o que a Bíblia nos ensinou nessa tarde. Amém, irmãos?